Olá, bem-vindos novamente ao nosso Integra Talk. Sempre aquele bate-papo descontraído e descomplicado sobre os temas que gravitam aí na proposta pedagógica da nossa querida Escola Integra. Hoje eu tô aqui com a Elisa. A Elisa é a nossa coordenadora pedagógica lá da Escola Integra. Elisa é aquela pessoa que dá bronca, né, Elisa? Dá bronca, dá De vez em quando, advertência. Lu. Não, mas é aquela pessoa que põe os meninos na linha, mas ao mesmo tempo é o coração da escola. A Elisa é uma pessoa extremamente querida, que recebe a maioria dos abraços, dos beijos, das cartinhas, né, dos carinhos dos alunos. A Elisa está com a gente aí desde 2020, né, Elisa? Desde quando começou a Escola Integra. E, Elisa, se apresenta para o pessoal, né, a trajetória de Elisa enquanto pedagoga e a chegada da Elisa na Escola Integra. Como é que foi? Bom, Lu, na verdade, a minha trajetória como pedagoga vem de longa data. Sempre tentei fugir dela, né? Eu sou filha de professores, eu brinco que literalmente a gente nasceu dentro de uma escola. E tentei fugir, aí fui me descobrindo como professora de língua inglesa, em escolas não formais, né? Até que decidi ir em busca da carreira mesmo de pedagogia, onde em 2019 decidi partir para a parte de estágios, né? E encontrei a Integra numa apresentação onde falei, é a escola dos meus sonhos, né? Contendo tudo que eu acredito que seja de educação. Aí, em 2020, iniciei os trabalhos na Integra como assistente bilíngue do infantil. Aí entrou a pandemia, 2021, fui convidada para dar aula de língua inglesa, Global Challenges, é, Innovation, no Pre-K4 e Kindergarten, que amei. E agora, ano passado, fiquei ainda trabalhando no online, realizando materiais de apoio para os professores de língua inglesa. E no final de ano apareceu o convite para me candidatar à vaga de coordenação pedagógica, onde eu fiz todos os processos e em novembro mudei de volta para Juiz de Fora e estou aqui até hoje. Está como Coordenadora pedagógica. E que bom que você está com a gente, né, Elisa? Os alunos agradecem, os professores também, com certeza. Eu acho que sim. Ô, gente, para quem não sabe, a Elisa, ela é argentina. A Elisa é nascida em Buenos Aires. Conta um pouquinho disso aí pra gente, Elisa. Como é que você veio parar no Brasil? Bom, não sei se vocês lembram da crise de 2002 na Argentina. Eu tenho um tio, já é, né, falecido, mas ele morou no Brasil grande parte da vida dele e virou para o meu pai e falou: venham para cá que está melhor. E de fato estava melhor que na Argentina, né? Os meus pais trabalhavam os dois na mesma escola, estava com problemas de pagamento. Isso que eu acho que é a vida o que segue os professores, né? Problemas. Mas aí a gente foi, na verdade, mudamos para Rio Claro, interior de São Paulo, onde tive experiências de trabalho muito legais, né? E aí eu em Piracicaba morei com a minha cunhada, onde conheci o meu atual esposo, que é daqui de Juiz de Fora, parte da família, e aí eu vim para Juiz de Fora e aqui eu estou hoje. Ah, que legal. E como é que é essa diferença, assim, nas suas atuações todas dentro da escola? Você começa como assistente bilíngue, né? Para quem não sabe, lá na Escola Integra, todo o infantil, ele possui duas professoras, que é uma professora regente de português, uma professora regente de inglês, já que é uma escola bilíngue, e elas mudam, né? Metade do tempo fica uma professora, outra metade a outra professora, já que no infantil 50% do ensino é em inglês, né? Isso. E aí tem a assistente bilíngue, que é a referência da turma, né? Que transita aí tanto com a professora de português quanto com a de inglês. E aí, então, a Elisa, ela começa como assistente bilíngue e depois ela evolui para como se fosse um apoio, né, Elisa? Já que você estava longe na pandemia, em materiais, sempre na língua inglesa, e agora chega na coordenação.
Como é que é a diferença aí atuando com todas as crianças? Porque acaba que na coordenação você está desde o infantil até o fundamental, né? Como é que funciona isso aí para a Elisa e para a Elisa profissional? Para a Elisa é um desafio muito grande, porque na verdade não estava nos projetos, né? Ter um cargo de liderança. Eu já estive num cargo de liderança e eles requerem muito da gente. E eu sou uma pessoa que se dá demais, né? E esquece que existem outras pessoas que podem apoiar. Isso é um defeito que eu venho trabalhando ao longo dos anos. Mas, ao mesmo tempo, a coordenação me permite, como um todo, estar perto de todos, né? E tentar ajudar ao máximo que eu posso quem está ao meu redor. O assistente bilíngue, eu sempre falo que nós somos a referência principal daquela turma, né? Embora tenha as regentes, como você falou, o assistente ele fica o dia inteiro com as crianças. Então, tem uma responsabilidade ali muito grande no que diz respeito a desenvolvimento da criança de uma forma integral, né? Porque ela, assim como vai dar suporte e auxiliar na transição da língua inglesa para a língua portuguesa ou da língua portuguesa para a língua inglesa, ela vai estar ali mediando a maior parte dos conflitos que se derem ali no dia a dia, né? Como teacher foi uma experiência muito legal, porque é muito nítido quando você consegue apalpar e perceber, né, o desenvolvimento de cada criança dentro das suas peculiaridades, né, que a gente acredita, eu acredito, né, mesmo, e a escola, que cada um tem a sua forma e o seu tempo de desenvolvimento, né, tanto é que a gente sempre fala para não comparar uma criança com a outra, porque cada uma vai ter o seu tempo mesmo. E esse desenvolvimento e ver as crianças começando a falar, né, responder aos comandos de forma positiva é muito engrandecedor, né? Mas, assim, hoje estou feliz, porém é um desafio muito grande. Mas, assim, nesses três campos de atuação que você sempre teve ali no dia a dia, né? No operacional, vendo o desenvolvimento dos estudantes, né? E aí, esse foi o motivo que a gente escolheu você para falar desse pilar tão importante da escola, que é o pilar de desenvolvimento socioemocional, né? A gente já teve outros Integra Talk aqui, que a gente conversou e que foi explicado qual é o funcionamento da escola, né? Que ela se apoia, a proposta pedagógica dela, diferente de toda e qualquer outra escola, né? Ela se apoia aí em 4 pilares, que é o pilar de excelência acadêmica, innovation, desafios globais e o pilar de desenvolvimento socioemocional, né? E é tão importante falar disso hoje em dia, né, Elisa? A gente vê tantos casos aí de crianças com N questões e principalmente adultos que não tiveram uma base, um apoio socioemocional e que lá na frente desenvolvem questões e até doenças muito sérias, né, sobre isso. E aí vamos falar então agora, o tema, né, justamente o desenvolvimento socioemocional. Eu queria que você falasse para a gente, porque como é uma grande novidade, as pessoas têm muitas dúvidas. Poxa, desenvolvimento socioemocional, como isso funciona na prática dentro de uma escola, dentro da escola Integra, né? E aí eu acredito que seja diferente tanto para o infantil, para o Fundi 1, para o Fundamental 1, né, que é de 1º a 5º ano, e a partir do 6º ano, acredito que são abordagens diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como que funciona. Claro, Lu. Existem, né, no mercado hoje, por assim dizermos, vários programas de desenvolvimento socioemocional para escolas mesmo. Existe essa preocupação porque, assim como você disse, né, ao longo dos anos vem se perdendo o que no C-Learning é chamado de habilidades duradouras, né? Que são habilidades que nós construímos e que são até um pouquinho mais difíceis de moldar do que aquelas de adquisição de conhecimento. Uhum. Porque elas mexem com questões nossas internas, embora não tenha nada externo afetando,
Cada um vem com uma bagagem e vem com questões de cada um, né? Então, a inteligência socioemocional, né? Eu brinco que a Integra me mudou e eu tenho muita essência da Integra, porque eu levei muito para minha vida, né? Do infantil até o 5º ano, né? Até o grade 5, nós trabalhamos com um laboratório de inteligência e vivência, né? Que é um material desenvolvido especialmente para cada faixa etária. É o LIV, né? O LIV, isso. Onde, de acordo com a idade das crianças, eles vão receber histórias trazendo os conflitos, né, e formas de mediar e de lidar com esses conflitos do dia a dia que vão sendo apresentados conforme eles vão se desenvolvendo e crescendo. Já do 6º até o 9º, nós estamos trabalhando com o material do Raízes, que é também na mesma linha, só que as abordagens são diferentes, claro, né, como disse anteriormente, de acordo com cada faixa etária. Os nossos estudantes têm 2 aulas por semana, onde eles vão trabalhar com essas temáticas e esses conflitos através de histórias e vão poder fazer a relação com a vida real. Então, por exemplo, tem uma historinha que trabalha sobre o medo. Então, está tudo bem sentir medo. Todos temos medo de alguma coisa. E o mais legal é que, assim como eles têm medo, né, nós, professoras, também temos. Então, eu sempre conto para os pequenos que eles nunca vão acreditar no que eu tenho medo, que é até engraçado, que é uma borboleta. Então, aí eles mesmos sentem, nossa, Titi, mas você tem medo de uma borboleta? E aí eles vão se soltando para contar sobre o medo de cada um e, ao mesmo tempo, ensinamos, né, a como lidar com esse medo, né? Porque está tudo bem senti-lo, mas ele não pode nos parar. Então, a gente precisa tomar ações para poder realmente ir para frente. Sobre esses exemplos, eu tenho um exemplo muito legal que eu vi na minha casa. Na época da pandemia, a minha filha estava no 1º ano. E aí é legal que essas historinhas são sempre envolvendo os mascotes, né? Cada turma tem um mascote, Elisa? Sim. Desde do 1º ano? Não, desde do infantil. O infantil 3 para frente, cada um tem um mascote diferente. E aí eles têm a prática de levar o mascote para casa, cuidar, muito legal. Mas aí sobre a historinha, foi uma história que me chamou muita atenção, porque enquanto mãe, para mim também era uma dúvida, como é que aborda, né, desenvolvimento socioemocional uma criança de 6 anos na época. E aí era uma historinha, eu acho que era o Tomás, que é o mascote do 1º ano, e ele tinha ganhado um brinquedo. E o primo dele ganhou outro brinquedo. E o brinquedo que ele queria muito era o brinquedo do primo. O que ele ganhou era muito legal também, mas o que ele queria mesmo era o do primo. E aí ele passa aquela historinha toda com sentimentos e no final, né, a professora pergunta, e aí, o que o Tomás sentiu? Ele sentiu inveja ou ele sentiu ciúmes? Né, uma forma de compreender os sentimentos e aprender a lidar com eles, né? Eu acho que essa é mais a abordagem do infantil. Exatamente. Na verdade, ao longo da vida, né, nós ficamos relutantes ou não sabemos aquilo que estamos sentindo, né? Existem as 5 emoções principais, né? Que até o filme Divertidamente representa elas muito bem. Mas, ao mesmo tempo, conforme nós vamos crescendo, às vezes o que nós acreditamos que é raiva, ela não é bem uma raiva. Ela é um medo, uma frustração que está se manifestando como raiva. Então, as crianças, elas começam por reconhecer, né, as emoções, até vão para identificá-las, né, e ao mesmo tempo aprender a lidar com aquelas emoções, né, do saber o que eu faço, né, até nós temos as práticas de mindfulness como apoio, né, ao desenvolvimento socioemocional. E eles estão muito ligados, né, Elisa? Sim, porque justamente se trata da gente encontrar o nosso ponto de resiliência, né, e reconhecer no nosso corpo, né,
o que aquela emoção vai me provocando para eu não reagir de forma errada. Não tem aquela velha história, nossa, mas eu deveria ter ficado quieta, eu falei com raiva. E a gente se arrepende. É justamente para que não ocorra isso, né? E termos decisões mais assertivas, que as práticas de mindfulness também vêm para nos auxiliar. Que, por exemplo, eu fico nervosa. Eu já sei que eu vou ficar nervosa, eu tenho duas reações. Ou me dá muita vontade de ir no banheiro fazer xixi. Na verdade, são três. Ou eu começo a rir, ou me dá muita vontade de chorar. Então, eu sei que quando eu começo a ter os mínimos sinais de que eu estou ficando nervosa, ou eu vou me afastar, respirar, né, pelo menos umas 3 vezes bem fundas, né, para tentar baixar minha energia e poder voltar. E são essas questões que, através, né, dos programas de desenvolvimento socioemocional, junto com as práticas de mindfulness, que auxiliamos os estudantes a, aos poucos, irem reconhecendo no corpo, né, o que sensações cada emoção gera em si e como reagir perante cada uma, né? Nós costumamos falar que não existem emoções positivas ou negativas. Existem emoções com muita energia, com baixa energia e, ao mesmo tempo, agradáveis ou desagradáveis, no sentido de que elas vão nos gerar, né, no corpo, algumas reações que vão ser mais confortáveis ou não. Ou não. E o que eu acho muito legal é porque você trouxe que o desenvolvimento do pilar de desenvolvimento socioemocional, ele é com base em materiais, né? Que é o LIVE e o Raízes, né? Isso. Mas vocês não ficam presos a ele completamente, né? Tanto que nesse ano vocês desenvolveram um trabalho lá sobre bullying, né? Vocês perceberam essa questão na escola? Fala um pouquinho disso pra gente, Elisa. Exatamente. Hoje, na coordenação, né, a maior parte dos desafios dentro da sala de aula acabam chegando em mim. E aí precisamos pensar em estratégias, né, que não se limitem ao que está no material. Então, precisamos lidar com esses desafios diários de uma forma que consigamos desenvolver, né, os nossos objetivos fora do material também. Então, percebemos no começo do ano algumas situações que eu não diria que chegam a ser práticas de bullying, mas que, se não cuidarmos agora, precisamos, né, vamos ter alguns desafios maiores ainda. Então, fizemos uma cartilha com a nossa psicóloga escolar, uma cartilha explicando, né, o que se enquadra, quais são os mitos e verdades sobre o bullying, e passamos nas salas justamente para conversar. O desenvolvimento socioemocional perpassa muito pelo lado da criança se sentir segura e saber que tem um lugar de confiança onde ela pode, de fato, se expressar sem ser julgada. Então, as rodas de conversa, né, elas fazem parte muito do desenvolvimento socioemocional, que vai quebrando vários paradigmas, né, e o medo de falar. Que eu sempre falo que quando não falamos, eu até falo isso muito com as crianças, que se elas não vierem me contar, eu não tenho como ajudá-las. Isso, muito legal. Então, para poder ajudar, precisamos saber o que está se passando, né? Isso passa eu mesma, eu não gostava de falar dos meus problemas, e com o tempo fui aprendendo que se eu guardar para mim mesma, de fato, ninguém vai me ajudar e eu não vou conseguir, às vezes, resolver sozinha. Então, as rodas de conversa também se tornam muito importantes nesse processo. E ainda sobre o material, né, acompanhando um pouquinho esse material, até para conseguir apresentar, né, a nossa proposta para as novas famílias que chegam, eu vi que no infantil existe mais essa abordagem em relação a conhecer os sentimentos, aprender a lidar com eles, que ainda vai até o início ali do Fundamental 1, primeiro, segundo ano. Depois eles já começam com uma pegada bem de autoconhecimento, né? O que eu quero fazer.
E aí, a partir do 6º ano, né, já lá no Fundamental 2, a gente já vê aquela pegada um tanto empreendedora, porque um reforço na autoconfiança, né? Eu posso, eu vou. E isso se repercute nas próprias disciplinas, né, nas orientações. Você pode falar um pouquinho disso? Claro, é aquela velha história, né? Quando nós estamos bem com nós mesmos, né? Realmente tudo flui de uma forma mais tranquila. Então, o fato das crianças irem desenvolvendo esse socioemocional aos poucos, de acordo com a faixa etária, né? Assim como você disse e eu disse, no começo eles vão conhecer, reconhecer, identificar, e assim vai adquirindo, né, maiores conhecimentos. Ao chegar ao 6º ano, eles começam a entender um pouquinho mais deles mesmos, né, através do autoconhecimento. E quando nós nos conhecemos, aprendemos a confiar um pouquinho mais em nós mesmos. Então, essa semana nós tivemos avaliações e foram ótimas, porque todos conseguiram atingir notas excelentes. Então, todos não, a grande maioria. Mas unanimidade é difícil, né, Elisa? Mas, assim, perpassa por esse lado de eu consigo, eu posso, se eu quiser, né, e a persistência, e de entender também como que eu aprendo melhor, né, que vem do autoconhecimento. Eu sempre falo que eu aprendo escrevendo. Não adianta eu ler um texto se eu não fizer nenhuma anotação, que não vou guardar nada. Então, esse autoconhecimento também auxilia eles a escolherem, por exemplo, as eletivas, né, que este ano nós estamos com gastronomia, tecnologia, empreendedorismo. Então, isso daí reforça muito, né, aquela questão de que todos podemos ser o que queremos, desde que a gente realmente queira, né? E trabalhe para isso. E é muito legal a gente ver isso refletido nas crianças, assim. Tem um caso de uma menina, eu lembro que o ano passado a nossa sala, né, a sala que eu trabalhava lá na escola, ela ficava pertinho da sala do Grade 4. E tinha uma menina que sempre passava lá e cumprimentava a gente, que ela falou um dia assim comigo, teacher, eu quero ser cirurgiã, médica cirurgiã. Eu falei, poxa, que legal, você já está estudando? E aí ela falou assim, não, mas eu não vou ser não, porque é muito difícil. E aí eu falei, não, que isso, só depende de você. Mas eu levei isso para a professora de socioemocional e foi um trabalho muito legal que foi feito com ela, que repercutiu, por exemplo, na nota de matemática dela. Ela era uma péssima aluna em matemática, não péssima aluna, né, mas ela tirava más notas em matemática e chegou no final do ano, a autoconfiança foi tão trabalhada nela que no final do ano eu lembro que ela chegou para mim e me contou, tirei 9,8 em matemática, posso ligar para minha mãe para contar para ela, por favor? E foi muito legal. A gente vê que foi um trabalho mesmo de socioemocional. Existem estudos, né, e pesquisas justamente sobre isso, né, que por isso que também é tão falado hoje em dia sobre o trabalho do desenvolvimento socioemocional nas escolas, onde de fato uma criança que está emocionalmente bem, ela vai conseguir ter resultados melhores na escola, né? Eu sempre coloco o exemplo de nós adultos. Quando nós estamos passando por algum problema, a mente, mesmo estando no trabalho, a mente está no problema e não no trabalho. Então, não conseguimos prestar atenção. Então, o desenvolvimento socioemocional, assim como ele vem para trabalhar as habilidades duradouras, né, que uma delas é autoconhecimento, empatia, compaixão, e assim vai, justamente vem para dar esse apoio também em sala de aula, né? Para a criança entender que ela consegue sim, embora alguém chegue para ela e fala, não, você não consegue, você acreditar em si mesmo. Muito legal. E podia ser perfeito se todas as escolas tivessem um espaço, um momento para se dedicar ao socioemocional, que é tão importante, né, para construir aí adultos mais, digamos assim, mais sólidos, né? Mais sólidos, mais empáticos. Sim. Mais colaborativos. Sim.
Eu falo muito de interdependência, né? Que é você saber o quanto as suas ações afetam, não saber, mas pelo menos perceber, afetam positiva ou negativamente ao outro, né? Que sempre vai ter alguma coisa da nossa ação que vai afetar. O afetar não necessariamente é negativo ou positivo. Elisa, muito obrigada. Ficaria aqui muito tempo falando sobre o tema com você e é muito bom essa segurança e essa paz que você traz, sabe? Que bom, mais uma vez eu repito, que bom ter você na Escola Integra. Obrigada, Lu. Eu que agradeço pelo momento, pela oportunidade e o que precisar, estou à disposição. Ai, que ótimo. Gente, então a gente encerra mais um Integra Talk agora. O tema hoje, então, foi aí desenvolvimento socioemocional. A gente ainda vai falar sobre outros temas. A gente vai falar sobre mindfulness, que tem tudo a ver com socioemocional, né? Mas a gente vai ter um Integra Talk especificamente para isso. Não deixem de nos seguir aí nas nossas redes sociais. Então, a gente está lá no Instagram, @escolaintegra, no YouTube, @escolaintegra também, e no nosso site, www.escolaintegra.com. Fica o convite para vocês irem conhecer a nossa escola pessoalmente. Eu vou estar lá para receber você. Até o próximo Integra Talk.